Estamos de volta com o programa Ponto de Vista. Se você quiser mandar um e-mail para o nosso programa, você pode enviar através deste endereço eletrônico que você está vendo aqui embaixo, e também pode nos seguir no Twitter, através do nosso Twitter, twitter.com/@Rodrigo Vogan. Agora, voltando à entrevista com o Tenório. Tenório, nós temos um grande problema, a gente estava falando no bloco passado, sobre a leitura do brasileiro em si. E no Amazonas, a situação, você acha que é um pouco superior ou é inferior ao restante do país, mesmo depois desse processo de globalização que nós estamos passando? A situação da leitura no Brasil melhorou muito nos últimos anos, essa aqui é a realidade. Principalmente porque surgiram uma série de programas do governo federal, Viva a Leitura, Fome de Livros, a abertura de bibliotecas, e isso permitiu o acesso de segmentos da sociedade que estavam privados desse direito, que é o direito à informação, né? Existe um dispositivo constitucional que assegura o direito do cidadão à informação, leitura à informação. Então melhorou muito isso, né? E hoje há uma preocupação muito grande também dos pais e dos professores com a leitura no processo de formação das crianças. Primeiro porque os pais já perceberam que os filhos que não tiveram uma boa formação não vão conseguir se inserir no mercado de trabalho. As escolas porque perceberam também que, até por conta hoje desses exames de verificação de aprendizagem, as escolas que não investem em leitura, em formação dos professores, na qualificação dos alunos, elas têm uma performance muito baixa nos exames de verificação, e isso termina afetando esse negócio. Então há uma preocupação muito grande hoje das escolas com essa questão da leitura. E as pessoas perceberam também uma coisa muito interessante, que a leitura ela é fundamento para todas as demais disciplinas. O SAEB, o Enem, quando surgiram esses exames de verificação, os técnicos e os educadores ficaram muito preocupados com os resultados, porque o desempenho do aluno brasileiro foi muito abaixo da média. Eles foram estudar por quê? É porque eles não sabem as 4 operações? É porque eles não têm noção de gramática? Qual é o problema? Os técnicos e os estudiosos descobriram que o problema todo, principalmente em matemática e língua portuguesa, é leitura. Porque as questões de matemática não são mais como eram na nossa época, arme, efetue, aquela coisa toda. São enunciados, são problemas que você tem que ler para poder resolver. As pessoas não conseguem mais raciocinar. Não conseguem. Então, qual é o problema? Tem um problema lá que precisa ser lido primeiro. Antes de ser resolvido, ele precisa ser lido. Precisa ser interpretado para você poder partir para a resolução. Então, eles concluíram que o grande problema desses exames é que os alunos não sabem ler. Se ele não sabe ler, ele não consegue resolver um problema de matemática, um enunciado de física, de química, etc. E não sabe também interpretar um texto de língua portuguesa e, consequentemente, também não sabe escrever. Então, hoje está se dando muita atenção à leitura nas escolas, né? Tanto no âmbito federal como no âmbito estadual e municipal. Existe um programa hoje que teve o apoio do atual governo do Estado, o Dr. Omar Aziz, que se chama Leitura para a Juventude, está sendo implantado na rede pública de ensino. Todos os alunos da rede pública do ensino médio estão recebendo uma coleção de livros, com 12 livros, para estudar nos 3 anos. Então, ele recebe 4 livros no primeiro ano, 4 no segundo e 4 no terceiro. Então, é um por bimestre. São clássicos da literatura. Muito bem, qual vai ser o resultado disso? O resultado disso é que daqui a 3, 4 anos, daqui a 5 anos, eu tenho a firme convicção de que o desempenho dos alunos da rede de ensino do Estado, o desempenho vai melhorar muito, porque esses alunos terão lido na sala de aula pelo menos 12 livros e terão estudado pelo menos uns 30 escritores importantes da literatura brasileira. Você sabe que ninguém passa impunemente pela leitura de um bom livro. Um sujeito que lê Machado de Assis, que lê José de Alencar, que lê Lima Barreto, que lê Mário de Andrade, que lê Graciliano, que lê Drummond, que lê Gonçalves Dias, ele nunca mais vai ser o mesmo. Então, felizmente, as coisas têm melhorado muito nesse aspecto. O caso mais grave que há no Amazonas é que, infelizmente, a atenção não tem sido dada ainda às bibliotecas. O estado do Amazonas é um dos estados que apresenta os piores índices nesse aspecto. Enquanto você tem o Rio Grande do Sul, que praticamente zerou as bibliotecas nos municípios, você tem no Amazonas uma situação muito preocupante, que grande parte, mais de 70% dos municípios não tem bibliotecas municipais. Os que têm bibliotecas, são bibliotecas que funcionam muito precariamente.
não tem um serviço de atendimento adequado, não tem uma política de promoção do livro, da leitura. Isso fazendo uma comparação com o Brasil. Se você for para fora do Brasil, aí não tem comparação. Porque né? você chega em Nova York, vai na biblioteca de Nova York, é outra coisa. Não tem. As bibliotecas são... Inclusive, é preciso mudar o entendimento em relação à biblioteca. As pessoas acham que a biblioteca é uma casa de livros, é um depósito, é uma coisa que não tem tanta importância. Nas sociedades civilizadas, a biblioteca é encarada como um centro de conhecimento, de saber. Não é? E vale destacar que essa não é uma concepção nova, porque você tinha Alexandria, há 2000 anos praticamente. O que você tinha na Alexandria? Você tinha uma cidade que tinha a maior biblioteca do mundo à época. Exatamente. E que teve uma das maiores bibliotecas do mundo. O que era a biblioteca de Alexandria? Era um grande centro, não só vamos dizer assim, de livros. Era um grande centro de pesquisa, de estudo, de debates, de discussões. A Biblioteca de Alexandria, ela reunia as pessoas mais sábias da época, que iam para lá não só para estudar, mas que iam para lá também para produzir conhecimento, para formar jovens interessados em estudo, etc, etc. Né? Hoje em dia, as grandes livrarias, elas tendem a fazer isso, né? Elas cumprem um pouco esse papel. Elas funcionam também como centro de troca de informação, de promoção do livro, de promoção dos autores, de debates também. Você tem hoje nas livrarias encontros não só para vender livros, mas também para discutir os livros, para conversar com os autores. Então as livrarias cumprem um pouco esse papel também de formar novos leitores. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Academia Amazonense de Letras. Como é que é sentar naquela cadeira número 16? É uma grande, assim, eu encaro aquilo como uma grande responsabilidade, sabe? Porque você, quando entra para uma instituição como essa, você precisa justificar isso também. Não é? E para justificar isso, você tem que estudar mais, se preparar mais, para estar à altura da responsabilidade, e também entendendo que estar ali também é uma maneira que você tem de contribuir com o processo. Né? Então, para mim não foi uma questão assim vamos dizer assim, de vaidade pessoal, mas de uma grande responsabilidade que eu tenho me esforçado muito para honrar e me esforçado muito para contribuir com a cultura, com o conhecimento na minha terra. Temos só mais 1 minuto de programa. Por favor, pode falar uma poesia? Eu quero falar, já que a gente está falando aqui dessa importância da vida, do conhecimento, eu quero falar aqui um poema que foi muito importante na minha história e que ilustra o que falamos sobre como um texto, como um poema pode realmente mudar a vida da gente, que é um poema do poeta Carlos Drummond de Andrade, que diz assim: chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus, tempo de absoluta depuração, tempo em que não se diz mais, meu amor, porque o amor resultou inútil, e os olhos não choram, e as mãos tecem apenas o rude trabalho, e o coração está seco. Em vão mulheres batem à porta, não abrirás. Os ombros suportam o mundo, e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam os delicados morrer. Mas chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem, a vida apenas sem mistificação. Tenório, muito obrigado por essa aula que nós tivemos aqui. Ok, vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos já já com o programa Ponto de Vista.